Querido Senhor, te agradecemos por esse sábado, um dia destacado na semana, Senhor. E aqui um precioso tempo junto com esses irmãos aqui, estudando juntos a Tua Palavra, coisas que nos interessam muito, coisas que falam em nosso tempo, Senhor. Porque percebemos que estamos vivendo em tempos finais, mas precisamos e anelamos compreender isso pela Palavra. Senhor, ajuda-nos também nessa hora. Dirige as minhas palavras e abre os corações dos irmãos e dá-nos compreensão mediante Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por essas horas e esse tempo de paz que ainda estamos gozando. Por Jesus, amém. Amém. Bom, queridos irmãos, como vocês podem ver, temos aqui um desafio. Esse desafio tem que ver com o que eu falei ontem. Essa mensagem que estamos compartilhando aqui com vocês foi compreendida em 1989, começando mais ou menos aos anos 2000, 2004, as coisas que estamos compartilhando com vocês aqui. Mas isso já é muito tempo. 2004 mesmo já são muitos anos. Desde esse ano, ou desses anos até hoje, realmente tem uma explosão de luz profética. Tem muita coisa. E nós temos esse desafio de explicar a importância de datas, de eventos em nossa história, sem ter realmente o tempo de passar por cada um desses eventos e explicar devagar contextos, porque tem muitos textos possíveis. Tem muitos testemunhos que explicam, que defendem isso aqui. Então, simplesmente não existe o tempo. Nós estamos aqui uns dias, umas horas, que podemos demonstrar uma coisa, e nós vamos embora. E vocês acham que têm a responsabilidade de logo tomar uma decisão. É interessante isso? Pode ser verdade? Se sim, vocês precisam continuar estudando. Então, eu compreendo que às vezes algumas coisas são complicadas e talvez não façam muito sentido ao ouvir a primeira vez. Mas o que podemos fazer? Okay? Essas são as circunstâncias. Acho que isso é parte do tempo em que vivemos hoje em dia. Como já comentei a vocês, nós temos muito trabalho. Muito trabalho. Tem muitos irmãos no mundo que querem saber essas coisas. Muitos irmãos, muitos grupos, muitas igrejas querem saber. E nós viajamos bastante. Mas aqui em Brasil, vocês têm uma situação bastante afortunada, porque tem vários grupos. E nós temos um ministério aqui no Brasil. Esse ministério foi formado quando um irmão de sangue, meu e eu, nos mudamos para Latinoamérica, em 2011. Então, nesse momento, ele ficou no Brasil, ele está casado com uma brasileira, e eu fui para a Bolívia. E nós começamos com um ministério nesses dois países. E o trabalho aqui no Brasil cresceu bastante desde esse tempo. Já somos um grupo de 7 pessoas no nosso ministério, todos jovens, todos com compreensão, com tempo, em parênteses, não? Mas com a vontade de servir. Eles viajam também bastante para ensinar diferentes grupos. Se vocês quiserem, eles também podem vir, podem continuar com vocês estudando. Aqui somente estamos dando uma coisa, continuando um pouco o início que os irmãos aqui já fizeram. Mas elas também estão aqui. Então vocês têm essa oportunidade mais ainda de continuar a estudar com elas. Então aqui somente a isso eu queria adicionar um pouco a pergunta que a irmã fez, que eu acho que saiu nesse momento, sobre o fechamento da porta de graça. Para o adventista, em geral, a porta se fecha quando Miguel
se levanta. Daniel 12:1. Ele já não intercede para a humanidade. Ok? Esse é um evento bem no futuro. Nós compreendemos que isso não pode ser assim. É uma lógica que mostra que isso não é possível, que aqui, somente aqui se fecha a porta. Tem que fechar antes. Eu acho que vocês acreditam nisso também, que a porta para o adventista fecha-se no decreto dominical. Mas, com uns anos atrás, nós compreendemos que tem um clamor da meia-noite em nossa história também, que tem que ter um clamor da meia-noite nessa história, um evento futuro ainda, mas uma repetição de um clamor da meia-noite na história dos mileritas. Então, podemos ver que o clamor da meia-noite é uma porta fechada. Porque em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, vocês sabem que quando os virgens chegam na porta, alguns podem entrar e os que chegam tarde não podem entrar. Lembra nisso? Então aqui, a porta se fecha para as virgens na parábola, nesse evento. Mas se você olha bem, na verdade a porta se fechou um pouco antes, porque na meia-noite, que compreendemos como dois eventos, à meia-noite chega o clamor, mas na meia-noite a porta já está fechada, porque no momento que eles estão dormindo e chega a meia-noite, eles não têm como resolver a situação. Aquelas que têm azeite, eles vão passar aqui nesse momento. Mas as que não têm azeite, nesse momento já não podem entrar. Então a porta já se fecha antes. Mas se você olha bem isso aqui, a porta se fechou para as virgens tolas, não na meia-noite. A porta se fechou antes. Por quê? Porque no último momento de eles poder comprar azeite, nesse momento se fecha a porta. Sem azeite, não tem entrada. Com azeite, tem entrada. Mas azeite não se vende na meia-noite. As lojas fecham. As lojas fecham antes. Algum momento antes da meia-noite, à tarde, à noite, às 8 horas, às 6 horas, a loja fecha. E essa é a lógica. Então a porta fecha antes, na verdade. Nós chamamos esse momento aqui a predicção antes da meia-noite, que é um detalhe que não conseguimos ainda explicar. Então, o que eu quero dizer aqui? Claro, tem uma lógica dizer que a porta se fecha, do que é dominical, sim, mas na realidade de vocês e de mim, isso não é assim. A porta, na verdade, se fecha bem antes. Você pode chegar nesse momento, mas dessa história aqui você não tem como comprar azeite mais. Então, essa é um pouco a lógica que está detrás disso. O fim do juízo dos vivos para nós, porque isso é um juízo sobre os vivos, é mais cerca que nós achamos. Os eventos finais são mais perto de nós que achamos, que podemos ver simplesmente por essa lógica. Okay? Tem que ser assim. E por isso nós estudamos bastante a história dos mileritas, porque a história dos mileritas mostra o juízo sobre os protestantes. E você tem muita data, muita informação para olhar bem de perto a história dos protestantes. E você pode ver em que momento os protestantes saíram do movimento. E dessa maneira a porta se fechou para eles. Eu só queria adicionar aqui a essa pergunta e ao tema da porta que se fecha. É interessante. O que aconteceu no nosso movimento foi assim. Nós estivemos aqui caminhando, felizes de ter descoberto profecia.
e nós descobrimos que Daniel 11, 40 e 45 fala da lei do decreto dominical. E descobrimos, nesse tempo, que a Bíblia explica bem claro que para os adventistas a porta se fecha aqui no decreto dominical. Mas cada vez que nós avançamos na história, acercando-nos ao decreto dominical, o Senhor trouxe nova luz e mostrou que a porta, na realidade, se fecha antes. Avançando mais, o Senhor trouxe o evento também mais perto. Avançando mais, já compreendemos que está iminente o evento da porta fechada. Ou seja, você avança e o Senhor também avança a você. Isso tem uma perspectiva, às vezes, para nós negativa, porque achamos menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, a porta fechada significa o selamento do caráter. É uma notícia maravilhosa. Significa que o Senhor vai selar os seus para eles não poderem mais sair do seu povo. Tem os dois aspectos, ok? Porque o Senhor também avança para nos redimir, para nos ajudar, para nos selar. Isso é um pouco a lógica aqui. Talvez para entender um pouco a urgência de tudo isso aqui. Ok, mas meu tema aqui é um pouco outro. É o tema de Daniel 11. Eu compreendi que vocês já estudaram parte de Daniel 11, os primeiros versículos do fim desse livro. E o que eu quero fazer nessa hora é simplesmente dar uma vista geral desse capítulo, para nós ubicar um pouco mais fácil nesses eventos desse livro, desse capítulo. Vocês começaram a estudar Daniel 11, os últimos versículos, 40 até 45. Eu vou colocar isso aqui, uma linha, ao fim de uma linha de eventos. Os últimos versículos, isso sendo o versículo 1, esse versículo 45. Vocês estudaram isso? Vocês já estudaram todos os versículos ou somente os primeiros? 41, primeiros dois versículos. 40 em 1989. Vocês estão aqui. E isso é absolutamente lógico de fazer isso. Por quê? Porque os protestantes já conheceram o significado de Daniel 11. Os protestantes. Os mileritas simplesmente adotaram o ensino dos protestantes em respeito ao versículo 1 até o versículo 39. E aí está o problema, porque esses versículos ficaram em desconhecimento. Então, isso aqui nós já conhecemos. Todos que leram o livro de Urias Smith, Daniel e Apocalipse, conhecem esses versículos. Conhecem a história de Medo-Pérsia, Grécia, os generais de Alexandre Magno, os líderes imperadores de Roma, etc. Essa história aqui. Por isso, nós começamos a estudar esse livro sempre aqui, desde o fim, porque são os últimos versículos que nós não conhecemos. Não conhecíamos como adventistas. Isso que eu expliquei ontem também. Por isso nós começamos a estudar isso. Isso que falta compreender. Eu tenho uma experiência, fui convidado bastantes anos atrás a uma igreja em Itapecerica da Serra, onde está a Universidade Adventista, uma igreja muito grande, uns 2.000 membros nessa igreja. E me convidaram a fazer um seminário sobre esse tema, Daniel 11, 40 e 45. E tive lá um pastor jovem, ele assistiu todas as palestras. E o último dia, ele fez um testemunho, ele falou: irmãos,
eu não posso acreditar o que estou ouvindo aqui. Eu estive buscando toda a minha vida o significado dos versículos. Porque na faculdade, o que aconteceu, que nosso professor, no trimestre do livro de Daniel, estudou com nós, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somente até o capítulo 10, porque lá acabou o trimestre. E ele falou para os futuros pastores: agora, queridos irmãos, obra de vocês descobrir na sua vida o significado dos últimos capítulos. Sorte, boa sorte. Ele não compreendia nesse momento o que significava isso. Ele pensou, bom, vamos estudar. Mas durante a sua vida ele nunca achou o significado. E aquele professor, eu acho que foi muito mau de ele fazer isso. Porque não foi coincidência. Impossível que um professor que ensina durante toda a sua vida não consiga de dar a matéria dentro de um tempo determinado. Especialmente os capítulos mais importantes ao final, não dá tempo. Como isso? Isso não é coincidência. Eu acho, ele simplesmente não sabia e não queria admitir que ele não sabia. E dessa maneira as circunstâncias foram assim. E os pastores futuros não sabiam e nunca entenderam o que significam esses últimos capítulos do livro de Daniel. Se você procura, tampouco dá para entender ou achar informação sobre isso. Quase nada. A pouca informação que nós temos escrito sobre isso quase não diz nada. A única coisa que temos no livro de Urias Smith, que dá muito detalhe, mas Urias Smith não compreende isso aqui. Isso para ele também é uma incógnita. Vocês estudaram o problema de Urias Smith? Um pouco aqui. Urias Smith ele explica todo o versículo. Urias Smith. Vocês têm esse livro aqui? Tem, sim, ok. Mas Urias Smith chega ao versículo 36. Vocês podem abrir comigo, Daniel 11, versículo 36. Fala assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra os deuses dos deuses, etc. Quem é esse rei? O que significa esse rei? Quem é esse rei? Você não precisa saber quem é esse rei, mas me pode dar uma resposta. Quem é esse rei? O Papa. Aqui nesse caso, como você sabe que é o Papa? Porque os versículos anteriores falam dele de uma maneira muito clara. Quando aqui fala esse rei, ele já tinha falado, não? No versículo anterior, no versículo anterior. É lógico, assim funciona a língua. Esse rei de que eu já falei no versículo anterior. Você, do versículo anterior, sabe quem é este aqui, o Papa, nesse caso. Mas Urias Smith não consegue compreender os últimos versículos aqui, e ele fala uma coisa: se nós poderíamos trocar a palavra aqui, e não dizer este rei, mas dizer um rei. Então, nesse caso, poderíamos demonstrar que este rei não é o Papa, agora é Turquia. Ok? Podemos fazer isso? França. E depois Turquia. Ok. Não podemos fazer isso. Por quê? Não podemos trocar uma palavra. A Bíblia adverte que não podemos fazer isso. Ele fez isso simplesmente para colocar a sua ideia dos versículos aqui.
Então, Urias Smith, tudo bem o que ele fala até esse versículo, o que fala depois desse versículo não é certo, porque ele troca na palavra para conseguir vender ou explicar a sua ideia. Ok, então esse é o problema que temos enquanto à literatura acerca disso. Mas tudo que ele fala da literatura do capítulo até esse versículo é bom. Então, vocês já começaram a estudar Daniel 11 desde o início. O assunto foi o seguinte, que nós compreendimos, nossa história aqui, compreendemos uma coisa, que os versículos 1 até 4 falam uma história específica. Essa história é nossa história hoje em dia. Descobrimos que essa história aqui, novamente, é 1989. E talvez vocês lembrem por quê. Mas vamos a procurar de lembrar juntos essa lógica. Não fez? Ok. Ok, bom. Então, isso aqui é novamente 1989. Talvez vocês perguntem como pode ser isso. Se aqui é 89, aqui como pode ser 89 também? Bom, especialmente no livro do Apocalipse e Daniel, o que o profeta mostra não é sempre cronológico. Simplesmente não é. Tem muita evidência disso. Em muitos casos, os profetas, o anjo que explica a profecia para eles, salta nos eventos. Ele simplesmente não faz a coisa tão simples de começar a relatar a história no ano 0 e acabar no ano 2000. Ele não faz isso. Ele conta uma história e depois volta. A Bíblia usa outro princípio. O princípio para explicar a profecia é repetição e ampliação. Ampliação? Ou seja, a Bíblia repete e repete e repete a mesma história. Essa história, capítulo 2, é repetida no capítulo 7. Mas, aqui usa metais, aqui usa animais. Depois se repete de novo, capítulo 8, com outros animais de sacrifício. A repetição da mesma história, mas com outros elementos, uma ampliação. Assim funciona. Avança e volta, de novo. Avança e volta, de novo. Mas assim funciona, e não uma linha de eventos cronológicos. Então, não deveríamos ter um problema ver essa coisa acontecer aqui. E vamos estabelecer por que descobrimos e por que dizemos que aqui a Bíblia fala do ano 1989, porque não parece realmente uma leitura assim normal, que tem algo que ver com esse ano. Vamos lá, no início do capítulo 11, para defender essa lógica. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Esse versículo é muito importante aqui. É um dos versículos, quando lemos esse versículo, normalmente saltamos esse versículo, como que é uma informação adicional que não tem muita importância, mas tem muita importância o que fala o anjo aqui. Algumas Bíblias colocam esse versículo como parte do capítulo anterior. Eles fazem o título, começando com o versículo 2, como se isso não fosse parte do capítulo 11. O que acontece nesse versículo? Eu, pois, quem está falando aqui? Não? O anjo está falando, para Daniel. Eu, pois, no primeiro ano do Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Agora ele vai falar para Daniel.
Então, vamos colocar isso aqui. Que ano do Dario é esse aqui? Não, ok. Mas o que fala? É o primeiro, terceiro? Primeiro. Primeiro ano de Dario. Ok? O que aconteceu nesse ano? O anjo estava com Dario. Ajudar ele. Bom. Quando foi o primeiro de Dario? A irmã falou? 539. Estamos aqui antes de Cristo. Na minha Bíblia, ela diz que é o 534. Aqui do lado, né? Antes de Cristo. Mas a minha foi uma interrogação entre parênteses. Interrogação? Ah, deve ser interrogação. Pode ser que é 39. Ok. Não importa, nesse caso, muito esse assunto. Não importa. Depende muito da cronologia que eles colocam lá na Bíblia. É a cronologia de Usher. Essa de Usher. Sim. Normalmente nas Bíblias, hoje em dia, usam cronologias modernas. As Bíblias antes usaram a cronologia de Usher. Helena White usou essa cronologia. Tampouco quer dizer que tudo é correto nessa cronologia. Mas tem evidência atual, moderna, que isso é a verdadeira data. Mas não importa isso aqui nesse caso. Porque vocês já vão ver por que não importa aqui o ano. 93, 39, 34, não importa. Ok. O anjo, nesse ano, ele ajuda a Dario. Então o anjo aqui está na história. Ele aparece para ajudar. Mas esse livro, essa visão, não foi dada para Daniel nesse ano. O anjo simplesmente lembra Daniel, eu também estive 539 com Dario. É a única coisa que ele fala. Ele não fala que agora estamos no ano 39. No início do capítulo 10, a visão começa. Vamos lá para o início do capítulo 10. Então, pelo que você está falando, quando a gente volta aqui do lado 534, porque isso já foi depois, está na decrescência, né? Quando ele ajudou, o anjo ajudou, está falando para Daniel, isso já tinha acontecido, Então, Tinha acontecido, sim. Daí aqui em 534, pode ser na lógica que... Não. No decrescente aqui no capítulo 11, né? 534 seria aqui. Porque estamos antes de Cristo. Não? Mas acho que vamos ver porque nesse caso não importa. Capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belteshazzar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Em que ano? No ano terceiro do Ciro. Então, a visão de ele, essa visão, a visão do capítulo 10, continua no capítulo 11 e termina no capítulo 12. É uma visão. É a mesma visão. E essa visão foi dada no terceiro ano de Ciro. Então aqui, essa é a data da visão. Isso é simplesmente uma coisa que o anjo lembra. Eu fiz isso. Mas a visão foi dada no terceiro ano de Ciro. 537. Exato. E isso foi no ano 537. Antes de Cristo. A sua Bíblia tem uma data lá? Tem. 38. 38? Ah, então se tem um problema. 537/8, né? Eles sempre fazem isso. Hã? 537/8, 539/8.
Não. Na verdade, tinha sido 7 para 6. O que aquela Bíblia está dizendo, que essa visão aqui foi antes, foi depois. Porque 538 é aqui. É nessa lógica. Essa Bíblia, então, É a mesma lógica. não é a mesma lógica. É ao revés. Porque Dario, no 33º ano de Ciro, já não vivia. Estava morto. Não pode ser. Tem que ser antes. Esse ano, primeiro ano de Dario, eles conquistam juntos, com Ciro, eles conquistam Babilônia. Conhecemos a história. Daniel capítulo 5, na festa de Belshazzar. Lembram nisso? Isso é aqui nesse ano. Ele conquista Babilônia. Dessa maneira, podemos colocar aqui uma linha, um tempo que se acaba para a Babilônia. E esse é um tempo de exatamente 70 anos sobre Babilônia. Esses 70 anos começaram no ano 609. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor, ele conquistou os assírios. Assíria. Ok? Aqui começa o reino, o império da Babilônia. Aqui acaba a história do reino de Babilônia. 70 anos. A Bíblia conhece um tempo de 70 anos para a Babilônia. Ok? Então, essa é a lógica aqui. Mas, por que essa data aqui? O que aconteceu nesse ano? O que fez Ciro? Ele liberou um decreto, o primeiro decreto. Isso dá um pouco de confusão, porque fala terceiro ano de Ciro. O terceiro ano de Ciro era seu terceiro ano de reinar, mas era seu primeiro ano onde ele reinou só. Antes ele já tinha reinado, mas junto com Dario o Medo. Ok? Então, nesse caso aqui, quando ele começa a governar, ele dá o primeiro decreto. O primeiro decreto dá o fim a um período de 70 anos de cativeiro dos israelitas, que tinha começado aqui em 607. Então, o anjo está aqui. Aqui ele está o anjo com Daniel. Aqui está Daniel. Nesse momento da visão. Mas, o anjo fala nessa ocasião, ele fala, olha, lembra-se uma coisa, eu também estive aqui, fazendo a mesma coisa que agora estou fazendo aqui. E por que ele fala isso? Porque ele quer que Daniel compreenda uma coisa. Isso aqui é o fim dos 70 anos. E como chamamos o momento quando uma profecia se acaba? Como chamamos esse tempo aqui? É o tempo do fim. O tempo do fim dos 70 anos. Isto aqui é um símbolo do tempo do fim. O tempo do fim de cativeiro dos judeus. Mas isso aqui, que é o tempo quando finalizam os 70 anos de graça para a Babilônia, como chamaríamos esse tempo? Também, tempo do fim de 70 anos. Esses aqui são símbolos, são tempos do fim. Tempo do fim para a Babilônia, tempo do fim para Israel. Normalmente, para nós, o tempo do fim é o fim do mundo. Mas também sabemos que 1798 foi o tempo do fim para o Papa. Na profecia, tem muitos tempos do fim. Sempre quando se acaba um período profético, o final é o tempo do fim para esse povo, nesse momento. Então, o que o anjo quer dizer aqui, Daniel, compreende uma coisa. E para nós, ele está falando, compreendem, por favor, uma coisa. Eu estou aqui
No terceiro ano de Ciro, compreende? Estou no tempo do fim. Em caso que vocês não compreendem isso, lembram-se que eu também estive no primeiro ano de Dario, que foi também tempo do fim. Então, se vocês procuram interpretar essa profecia, vocês têm que colocar o primeiro versículo no tempo do fim. O anjo usa 2 testemunhas. E isso é interessante porque esse versículo, sem isso, não faria sentido. Porque o anjo está aqui, e por que ele fala, eu também estive lá, primeiro de Dario? Bom, obrigado por me avisar, mas o que vou fazer com essa informação? Não faz sentido. E nunca fez sentido para nós. Antes, quando eu pregava sobre esse tema, eu falava assim, como, bom, ele informa, mas não sabia o que significava isso. Agora, se compreendemos que o anjo dá uma sinal, uma informação preciosa, importante, profética, para poder colocar esse versículo em um período específico, tempo do fim. E se nessa Bíblia fala que isso foi antes disso, então temos um problema aqui e não funciona essa lógica. Ok. Então, dessa maneira, esse versículo colocamos aqui. Vocês estudaram os presidentes? Não fizeram isso? Okay. Nós tivemos só 2 estudos. Só Daniel 11:40. Ok. Eu entendi que já entraram nos primeiros versículos. Ok. Bom, vamos fazer então uma coisa aqui e vão ter que pedir às irmãs que eles investem mais tempo para devagar explicar de novo o que eu vou explicar agora, porque sem isso vai ser difícil de avançar. Vamos a... Sim. Interessante de não falar que quando termina a Babilônia literal, que é o primeiro tempo do fim, o primeiro tempo do fim para nós é quando termina a Babilônia espiritual, que é uma parte. E o segundo tempo do fim que termina, que é quando termina o cativeiro do povo, vai ser o tempo do fim para terminar o cativeiro do povo de Deus. Interessante esse paralelo. Você está dizendo aqui 1798 Isso, e aqui 1989. é o tempo do fim quando termina a supremacia papal, que é a Babilônia espiritual. E terminou a Babilônia literal. Ok. E para nós, termina o quê? 1989, quando inicia o tempo do fim. E o povo de Deus se libera. Muito obrigado. Sim, tem muita coisa aqui. Muito bom. Vou repetir. Aqui, essa história que marca esse tempo do fim é a história do fim da Babilônia. Na história de Daniel tem 2 tempos do fim aqui. O primeiro tempo do fim que o anjo marca é a queda da Babilônia. Nós também conhecemos 2 tempos do fim em nossa história como adventista. 1798 foi o tempo do fim, marcado em Daniel 11:40, a caída de Babilônia espiritual. Depois o anjo marca o segundo tempo do fim, a liberação do povo de Deus. Eles podiam sair de Babilônia, com o primeiro decreto. Nosso tempo, 1989, está fazendo a mesma coisa. A liberação do povo de Deus, a reunião do povo de Deus. A igreja triunfante. A última reunião para pegar o povo fora da Babilônia. É isso que você falou? Ok. Então temos os 2 tempos do fim que são relacionados. E com essa informação, com 2 testemunhas, podemos marcar esse versículo aqui como falando do tempo do fim. E se fazemos isso, isso tem consequências, grandes consequências para nós. A profecia é uma coisa viva, não é um estudo nostálgico, não é história, é uma coisa viva, tem implicações isso.
se isso aqui é correto, você tem que pensar e orar e estudar se isso é certo. Não é difícil, é uma lógica, e você tem princípios por que fazemos essa lógica. Princípios de estudo profético, porque podemos fazer isso. Se isso é certo aqui, e dizemos, se isso aqui é 1989, o tempo do fim, para a nossa geração, que temos provado com o estudo do Daniel 11:40, pegando essa informação que conhecemos primeiro, agora vamos ao início do capítulo para rechear os espaços vazios aqui, o que ainda não conhecemos. Isso tem implicações. Essas implicações vocês vão compreender se continuamos a ler a leitura aqui com Daniel 11. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versículo 1, novamente. Vamos ler os primeiros versículos. Primeiro ano de Dário, levantei-me para o animar e fortalecer. Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 vezes se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tendo-se fortalecido por meio de suas riquezas, agitará todos contra o rei da Grécia. Obrigado. Então, aqui fala da história final da Medo-Pérsia. Os últimos 4 reis da Medo-Pérsia, e aqui vem a transição à história da Grécia. Essa história aqui. O anjo fala disso, desse momento. Medo-Pérsia acaba, os últimos 4 reis, e começa outro rei depois, no seguinte versículo, Alexandre Magno. Estamos aqui, o anjo fala desse ponto na história. Mas tem um motivo específico porque ele fala que tem 4 reis. 2, 3, 4. Os 4 reis, últimos reis, na lógica dessa profecia, foram os seguintes. Ciro não é futuro. Ciro é presente. Vamos colocar Ciro aqui. É o rei que vive nesse momento. Mas além dele, depois dele, vai haver ainda 3 reis e depois 4 reis. E lembra-me qual foi o primeiro desses 4? Cambises. Depois vem o famoso falso Esmerdis, que a Bíblia chama Artaxerxes também, e não é o Artaxerxes do terceiro decreto, outro Artaxerxes, é o falso. Depois tem o terceiro, Dario, não é este Dario, esse Dario Medo, esse aqui Dario Persa, e Xerxes. Xerxes o Grande, famoso. Ok, poderíamos falar muito deles, mas não vamos entrar assim em detalhe nessa história. A Bíblia fala uma coisa sobre ele. Ele levantará todos contra quem? Contra a Grécia. Vocês lembram a história de Xerxes? Acho que como brasileiros, vocês ouviram, alguns viram a película dos 300 espartanos. Alguém viu? Acho que sim. Isso é a história. Isso é a história. Ele levantou o exército mais grande da história. Acham-se que foram uns 1 milhão de soldados. Uma coisa quase impossível fazer. Poderiam ter sido muito mais. Alguns falam de 4.000 soldados para conquistar Grécia. Mas ele não conquistou. Ele não conseguiu fazer isso. Tem histórias nos Termópilas, onde os 300 espartanos conseguem frear os avanços deles. Depois tem a batalha na Termópilas, Salamis,
E depois tem 2 batalhas mais, a última em Perea, onde o grande exército dos Xerxes é conquistado pelos gregos, pela união que eles fazem nos estados de Atenas, etc. Bom, isso é toda a história, mas aqui acaba verdadeiramente a história desse império, de uma maneira. Porque vocês sabem que a Bíblia fala do seu filho, Artaxerxes. E depois tem mais reis, na verdade tem mais reis nessa história, mas a Bíblia não considera esses reis como parte desse império. Eles têm outra função, eles continuam existindo esse reino, mas a Bíblia fala como este rei o último. E ele de verdade foi muito rico. Ok? Isso é como a Bíblia apresenta isso. Bom, quais são as implicações disso para nós? Nós fizemos aqui uma lógica. Essa lógica diz que isto aqui acontece começando com o tempo do fim, que já temos compreendido, é para a nossa geração 1989. Agora temos que fazer uma coisa. Temos que compreender a simbologia disso aqui. Porque hoje em dia não tem Medo-Pérsia. E nós não podemos fazer uma aplicação literal. Ok? Temos que fazer uma aplicação profética ou espiritual desses versículos aqui. Precisamos buscar a Média e a Pérsia espiritual de hoje em dia. E como fazemos isso? Simplesmente pegando as características de Medo-Pérsia. E a Bíblia nos dá umas características muito particulares de Medo-Pérsia. Aqui vocês podem ver o urso. O urso tem uma coisa muito especial. Que problema tem esse urso aqui? Uma perna mais alta que a outra. Ou seja, ele consiste de 2 entidades. Mídia e Pérsia. Aqui, de novo, Mídia e Pérsia, como é ilustrado? Tem 2 chifres. E um chifre mais grande que o outro. Então, o que temos aqui, como eles colocaram aqui, a história de um bode peludo, história de um bode peludo, ele tem 2 chifres. Agora vocês podem ter mais informação sobre este império aqui e como conseguir compreender o que significa isso para nós. Porque a Bíblia fala de outros impérios que têm mesmas características. Estamos falando de 1989. Existe em 1989 um império, uma potência que a Bíblia fala como uma potência de 2 chifres. Existe ou não existe? Quem seria isso? Este? Os Estados Unidos. Estados Unidos é como uma ovelha, não? Ou como um cordeiro que tem 2 chifres. E que simbolizam esses 2 chifres? Os pioneiros colocaram isso aqui no diagrama. Essa é a maneira como eles se imaginaram essa besta, com 2 chifres. Eles colocaram isso aqui. A Bíblia não fala que é como um cordeiro. Fala que tem 2 chifres como de um cordeiro. Mas não fala que a besta parece um cordeiro. Não? Então, aqui a explicação é os 2 chifres semelhantes a um cordeiro, em parênteses, republicanismo e protestantismo. Então, esses 2 chifres são uma característica. Para eles, a característica foi Mídia e Pérsia. Para nós, hoje em dia, protestantismo, republicanismo. Os 2 chifres dos Estados Unidos. O que eu estou dizendo é que Medo-Pérsia é simplesmente um símbolo dos Estados Unidos. Então, você, aqui nessa história, você tem Medo-Pérsia. E aqui vamos fazer agora uma linha dos Estados Unidos.
O rei do tempo do fim era Ciro. Quem foi o presidente dos Estados Unidos no tempo do fim, 1989? Reagan? Até qualquer momento? Ele foi presidente até o 20 de janeiro de 1989. Nesse mesmo ano, outro presidente entrou no governo. Quem foi esse outro presidente? Bush, o pai. Bush pai é o presidente do tempo do fim. É o presidente da queda do Muro do Berlim. Uma história que Reagan iniciou, toda essa história, mas ele foi lá presidente de experimentar governar nesse tempo. Se isso aqui, a lógica que o tempo do... Deveríamos colocar mais Bush, porque aquele presidente somente foi os últimos dias de Reagan nesse ano. Se temos Bush como presidente do tempo do fim, a Bíblia dá uma profecia e fala que haverá mais 4 reis. Isso quer dizer, no nosso caso, que os Estados Unidos simplesmente vai ter somente 4 presidentes depois de Bush. Quem foi o primeiro presidente depois de Bush? Bill Clinton. Símbolo de Cambyses. Quem foi o presidente depois de Clinton? Bush Jr. ou Bush II. Quem foi o presidente depois de Bush? Barack Obama. E quem foi o presidente depois de Obama? Donald Trump. Quanto mais vai ter? Segundo a Bíblia, não vai ter mais. Acaba-se aqui a história do poder dos 2 chifres. Estamos dizendo, eu acredito, estou convencido que, por esse motivo, Trump vai ser o último presidente dos Estados Unidos. O último presidente que vai trazer a lei dominical, o decreto dominical, a esse país. Como? Como? Seria o último Estados Unidos potência. Eu acho que o último. Não somente como potência. E ela faz essa pergunta porque ela sabe que os Estados Unidos vão fazer uma transformação nesse momento. Vamos chegar a falar disso um pouco. Só um pouco. Ok. Agora você poderia tomar tempo, e as irmãs, se Deus quiser, vão tomar tempo para fazer isso, de comparar a história de Clinton com a história de Cambyses. Falsos merdes, Bush. E você pode descobrir muita coisa que caracteriza nesses. Somente vou dar 2 exemplos. Esse aqui, o falso esmerdes, tem esse nome porque ele não deveria ter entrado no governo. Ele roubou o trono, ele matou o herdeiro, e ele subiu e ele se deu o nome do esmerdes. Ele não foi da linha real. Ele não tem, na verdade, não tem legalmente o permisso de subir ao trono. Por isso é chamado falso esmerdes. Não sei se vocês lembram como começou o governo de Bush. As eleições de Bush foram umas eleições super claras. Vocês lembram o que aconteceu no momento? Tem uma coisa muito estranha lá. Até hoje em dia, tem muita evidência para demonstrar que, na verdade, outro deveria ter sido elegido, que foi Al Gore. Mas tinha um assunto complicado na Flórida, com os últimos votos, desapareceram coisas, e de repente Bush saiu como o ganador. Tem uma história estranha que ver com ele. Eu compreendo que ele é um falso Bush, um falso presidente, não deveria ter sido presidente. Tem aqui uma grande polêmica. Agora, se vocês olham Obama e Dario, quando ele subiu ao trono, ele fez uma reforma da moeda e da economia. E o que ele fez, ele deu muitas novas leis. Uma reforma do sistema econômico. Agora, Obama, se nós sabemos isso ou não, ele é o presidente dos Estados Unidos que fez
a transformação dos impostos mais grandes na história dos Estados Unidos. O que nós conhecemos como Obamacare, na verdade, isso implica um monte de novas leis e impostos. Então, os historiadores hoje em dia já veem que esse presidente aqui, ele fez uma reforma no sistema dos impostos que não parece assim muito visível, mas isso é a realidade aqui. Ele fez uma coisa semelhante como Dario também fez. Bom, e Trump, acho que vocês podem ver, tem muitas características de um Xerxes, de um homem que acha que pode conquistar todo mundo, ok? Assim como ele conquista. Achou. Mais rico que os outros. Sim, aqui fala que ele é rico, e nós sabemos que ele é o presidente mais rico da história, junto com Washington. Mas isso é um pouco problemático, por quê? Porque nesse caso você faria uma aplicação literal. Rico. Xerxes vai contra a Grécia, Trump vai contra o mundo. Ok. E aí vai falar que a Grécia representa o mundo. Vocês conseguem me seguir até esse momento? Já? Não é muito complicado. Se vocês aceitam, eu não sei. Isso é coisa de vocês. Como já falei, vocês têm que orar, estudar e ver se podem aceitar isso. Vocês compreendem porque eu falei que isso tem muitas implicações, grandes implicações. Temos um problema aqui. Estamos predizendo. Nós não queríamos fazer isso. Ninguém quer fazer essas coisas. Mas simplesmente por aplicar uma lógica de interpretação profética, temos aqui uma predição de o último presidente dos Estados Unidos na história. Eu acredito que isso é assim, ok? Isso vai ser uma questão de fé agora para nós. É um teste para as regras de interpretação que estamos usando. Tem muita evidência, é muito possível se imaginar isso, por suposto. Não? Acho que não é difícil de imaginar que ele realmente pode ser o último presidente. Não é difícil de se imaginar. Mas agora começa a parte interessante desse capítulo. Se isto aqui, essa história aqui, a história de Medo-Pérsia, é uma história presente, então, e essa história fala dos últimos presidentes dos Estados Unidos, vou colocar Clinton a Trump, 1 até 4. Então, o que desses versículos aqui? Então, esses versículos aqui, esse é o futuro, ou parte, isso é presente já para nós e passado. Isso aqui também é a mesma coisa, parte, passado, presente e futuro. Então, o que é isso aqui? Isso também tem que ter uma aplicação segunda. Uma aplicação além da aplicação histórica dos reinos da Grécia, Roma, etc. Esses detalhes da história. Então, nesse momento, nós precisaríamos entrar em um estudo aqui, que simplesmente não é possível fazer isso hoje. Okay? Precisa-se tempo para fazer isso. A irmã já deu uma ideia, porque aqui fala uma coisa, e podemos fechar nosso estudo com esse detalhe aqui, porque fala assim, versículo 2, não? 11:2, ao final, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará que lhe aprover. Vamos somente deixar o estudo aqui, resolver esse assunto. Depois da Medo-Pérsia, levantou-se o rei
Alexandre Magno. Mas, na verdade, não foi depois de Xerxes. Aqui nessa história temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reis. E o 10º rei foi Alexandre. Pelo menos Alexandre acreditou que ele foi sucessor dessa linha de reis. Ele mesmo se contou como na linha desses reis. Número 10. E o número 10, na Bíblia, é um símbolo. Vocês lembram os 10 reis de Apocalipse 17. Novamente, aqui se abre uma outra porta. Deveríamos estudar em Apocalipse 10 para demonstrar que 10 é um símbolo do mundo. E se falamos do mundo, o governo do mundo são as Nações Unidas, a ONU. Ok? Essa entidade aqui, que o Papa hoje em dia está fazendo promoção para as Nações Unidas, essa entidade vai ser o sucessor dos Estados Unidos a governar o mundo. Então, o que estamos dizendo aqui, depois dos Estados Unidos, vai ver as Nações Unidas, uma transição aqui de uma história a outra história. Por quê? Porque aqui vai passar o decreto dominical. O decreto dominical marca o fim dos Estados Unidos e começo do reino das Nações Unidas. Mas, antes eu compreendi assim, como a irmã Mari falou agora, que este rei se levanta contra a Grécia. Isso quer dizer, ele se levanta contra o mundo. E algo assim está acontecendo, na verdade. Agora mesmo isso está acontecendo. Ele se levanta contra o mundo. Ele está contra todos. Contra a Europa, contra os Latinoamérica, contra todo mundo, contra a Coreia. Não é assim? É contra todos, contra a China. Então ele tem inimigos, mas tem um problema com isso, porque fala que agitará todos contra o reino da Grécia. Ou seja, ele levanta todos contra Grécia, mas Grécia são todos. Então, como funciona isso? Como ele pode levantar todos contra todos? Acho que tem um problema aqui. Não é possível que ele levante o mundo contra o mundo. Grécia é um símbolo um pouco complicado. Guilherme Miller nos ensina que um símbolo pode ter mais que um significado. E nós sabemos isso. O leão, símbolo de Cristo. O leão, símbolo de Babilônia. O leão, símbolo da Pérsia, de muitas coisas. A Síria. Então, Grécia não somente é símbolo do mundo, mas Grécia também é símbolo de outra coisa. Grécia é símbolo da Rússia. Como funciona isso? Como funciona isso? Onde está a lógica? Igual como com esse versículo que não parecia fazer sentido, quando eu falei que esse é o nosso tempo, o tempo do fim. Vocês viram que tem uma lógica atrás disso. Aqui tem uma lógica. Porque Grécia é também Rússia. Por quê? E o que nós estamos dizendo é que os Estados Unidos se levantaram e se levantarão no futuro contra a Rússia. Então vamos fechar com isso, com uma lógica porque Grécia pode ser um símbolo de Rússia. E deixa-me olhar aqui uma coisa. Ok. A lógica funciona assim. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 9, versículo 8. Não. Desculpa. 8, versículo 9, ao revés. Daniel 8, versículo 9.
para o sul e para o oriente, e para a terra formada. Ok. Esse chifre é símbolo de quê? Os pioneiros colocaram o chifre aqui. Nesse caso. E aqui eles colocaram o chifre aqui. Por que eles colocaram o chifre aqui? E não somente aqui, como papal? Porque o chifre simboliza Roma, incluindo Roma pagã e Roma papal. E pode ser demonstrado isso de uma maneira bastante simples nos versículos depois, 10, 11, 12. Mas simplesmente vamos a tomar essa informação aqui dos pioneiros. O chifre é símbolo de Roma. Roma pagã, Roma papal. E quando aqui fala nesse versículo que ele se levantou contra, primeiro, o sul, depois contra o oriente e a terra gloriosa ou formosa. Então, isso simplesmente é a história de Roma. Como Roma começou como reinar. Estamos falando de este momento aqui. Como Roma entrou no mapa da história profética. Roma tinha que conquistar o sul. O sul foi a história que finaliza esse processo aqui. O sul foi a vitória contra o Egito no ano 31. Tudo isso aqui antes de Cristo. Oriente foi a conquista de Síria no ano 65 a.C. A Terra Gloriosa foi a conquista de Israel no ano 63 a.C. Tudo isso vocês podem ler no livro de Urias Smith. Informação velha, não é nada novo. Essas conquistas foram feitas por o famoso general Tito. Essa aqui foi a vitória de Augusto Octavianus. Esse ano marca o começo do Império Romano. Isso aqui ainda República, Império. Vocês podem ver que a Bíblia não coloca ordem como foi na história. Isso foi a terceira conquista, isso foi a primeira conquista e foi a segunda conquista. Para nós, isso aqui é interessante. A primeira conquista foi uma guerra do rei, entre dois reis. E nessa guerra, Roma contra Síria. Mas se vocês tiverem um mapa, vocês poderiam ver que Síria simplesmente, nessa história, era parte do império dos Seleucidas. E os Seleucidas simplesmente foram a última potência dos gregos. Então, Síria é uma parte do Império Seleucida que é uma parte desses 4 chifres aqui. Onde está isso? Um dos últimos 2 chifres aqui. Então, se a Bíblia fala de Síria, na verdade, esses foram gregos, o Império Grego, reinos gregos. Então, o que estamos dizendo aqui? E quase chegamos à conclusão dessa lógica. Então, aqui, de uma maneira, vocês podem ver que isso é Grécia. Sim, isso é Grécia aqui. O mundo é Grécia. Mas, por que podemos agora dizer que isso também é Rússia? Vou pegar isso aqui. Porque Roma também é símbolo dos Estados Unidos. Roma, Estados Unidos, as tropas de Roma. Roma também, imperial,
foram as tropas do Papa. Assim como os Estados Unidos hoje em dia são as tropas ou militar do papado. Então, aqueles dois também têm outra história paralela. E se você olha agora a história dos Estados Unidos, qual foi o primeiro chifre, ou a primeira potência que ele tinha que conquistar? Vocês já estudaram isso aqui, o Rei do Sul. O Rei do Sul foi o primeiro na história dos Estados Unidos. E o Rei do Sul é Rússia. Aqui em 1939, o primeiro. No versículo 41, vocês vão ver o segundo obstáculo. No versículo 42, 3, vocês vão ver o terceiro obstáculo. São sempre são 1, 2, 3 obstáculos que Roma tem que conquistar para governar o mundo. Agora, na história dos Estados Unidos, as tropas de Roma, eles fazem a mesma coisa. Eles têm que conquistar 3 áreas. Rússia, o Rei do Sul, a Terra Formosa, Estados Unidos, e depois o resto, o mundo. Então aqui vocês veem que a coisa tem uma lógica. Rússia também é isto aqui, é Grécia. Por quê? Porque é o primeiro que cai. E nessa história, Rússia é Síria. Ou, não Rússia, Grécia é Síria. Esse é o primeiro chifre, ou a primeira potência que cai para esse governo se levantar. Em nossa história, não é Síria, não é Grécia, nossa história é Rússia, o primeiro que caiu. Por isso, Rússia é outro símbolo para a Grécia. E quando Trump se levanta contra Grécia, isto quer dizer que ele se levanta contra a Rússia. Depois, o mundo, as Nações Unidas vão jogar outro papel, outra história. São importantes também na história dele. Então, queridos irmãos, chegamos ao fim de nosso estudo. Eu acho que espero que eu consegui causar um pouco de confusão para vocês. Não, na verdade, isso não é o que eu queria fazer. Não. Simplesmente queria demonstrar uma coisa só. Se vocês podem ficar com uma coisa, pode ser complicado, mas espero que vocês possam ver que tem uma lógica detrás disso. Não é assim só ideias, não são percepções minhas, coisas que eu vejo na publicidade, que eu vejo nas notícias. Não é isso aqui. Tem uma lógica para chegar às conclusões, interpretar os símbolos. Interpretar os símbolos não é uma coisa fácil. A Bíblia tem técnicas e tem símbolos, e esses símbolos têm que ser interpretados hoje em dia. Agora, esses símbolos podem ser interpretados, e muitas vezes temos medo de fazer isso, porque tem implicações. Não temos que ter medo das implicações. Simplesmente não podemos fazer isso. Temos que aceitar a palavra como é, porque nós não podemos mudar a história. Deus planifica isso, nós simplesmente temos que aceitar isso. Então aqui vocês têm uma ideia, como começa agora o capítulo 11 a se desenvolver. Capítulo 11 é um capítulo essencial para a nossa geração de compreender. São os eventos que agora estão acontecendo. Aqui tem muito mais agora. São estudos que podem satisfazer realmente a curiosidade e o intelecto de nós. E além disso, sobretudo, nossa consciência espiritual. Queridos irmãos, assim quero convidar a vocês de entrar em um estudo das profecias bíblicas e familiarizar-se com as técnicas, ou seja, a metodologia como estudar profecia. Alguma pergunta assim para isso aqui? Se não tem perguntas, as perguntas às vezes surgem depois e podem fazer as perguntas aqui às irmãs que vão ficar com vocês. Vai ter. Bom, vamos
fechar com oração? Ok, oremos. Nosso querido Senhor, te queremos agradecer por esse dia sábado, aqui em comunhão com nossos queridos irmãos, que somente poucas horas atrás nem conhecíamos. Querido Senhor, te agradecemos, queremos pedir a tua bênção para essa igreja, para o pastor, para todos que aqui se juntam para descobrir a verdade. Senhor, a palavra profética é algo que tu deixaste para o teu povo. Mas como já lemos, o teu povo está em condições de não compreender nada disso. Senhor, mas a tua misericórdia para essa geração está fazendo possível que o teu povo novamente desperta e se levanta para compreender a palavra que o mundo não pode compreender. E que nós, se ficamos no estado laodiceano, tampouco podemos compreender. Querido Senhor, ajuda-nos, por favor, a distinguir o que é verdade e o que é falso. Ajuda-nos a compreender a mensagem que tu deixaste para o teu povo, para essa geração. Querido Senhor, queremos fazer a tua vontade. Ajuda-nos a vencer os medos, os preconceitos, as coisas que fazem difícil, às vezes, de aceitar a maneira como tu trabalhas com o teu povo. Porque tu declaraste que vais a trabalhar de uma maneira estranha com o teu povo. Querido Pai, prepara-nos, por favor. Te agradecemos por esse sábado. Amém.